Por que você continua caindo no mesmo pecado? Você já parou para pensar que o seu problema pode não ser falta de força de vontade ou falta de disciplina, mas o fato de você ainda amar aquilo que está destruindo a sua vida? A pergunta de hoje ela é muito direta e ao mesmo tempo urgente. O que você ama está matando você? Meu nome é Olavo Cortez, eu sou marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. Eu sou um cristão comum, transformado pela graça de Deus, convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo aquilo que verdadeiramente importa em nossa vida. Eu, particularmente, ainda não venci todas as minhas batalhas, mas eu já venci batalhas o suficiente para crer que é possível vencer o pecado, crescer em santidade e viver para a glória de Deus, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. O Cansados e Sobrecarregados vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 23 horas, com um propósito muito simples: ajudar você a enfrentar os dilemas da vida com sabedoria bíblica e uma esperança verdadeira. Como de costume, nós começamos o nosso encontro lendo um texto bíblico. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. O texto nos diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, pedimos perdão por nossas transgressões, ao tempo que somos gratos por termos sido perdoados pela obra de Cristo operada na cruz. Derrama o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nesse encontro e ajuda-nos a compreender melhor acerca de quem tu és. Ajuda-nos a entender melhor a tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender o processo de concepção do pecado em nossos corações, a fim de que sejamos capazes de abortar a gestação do pecado dentro de nós, que sejamos capazes de interromper o processo de criação, de geração do pecado em nossos corações. E sabemos que isso só é possível diante da intervenção direta do teu Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A maioria de nós tem a tendência de culpar os outros por nossas quedas. Eu me lembro como se fosse hoje, no início do meu casamento, em que por diversas vezes, por imaturidade e falta de compreensão adequada a respeito das Escrituras, eu, em muitos momentos, tentei responsabilizar minha esposa por problemas que estavam dentro do meu coração. Então, nesse processo, louvado seja Deus pelas pessoas que estavam ao nosso redor e tiveram sabedoria e discernimento para nos guiar nesse momento de crise, nesses momentos em que nós não nos entendíamos de forma adequada. Apontamos para pessoas, para circunstâncias, para traumas. Hoje em dia é muito comum utilizar doenças, diagnósticos, transtornos, até para o próprio Deus nós apontamos a responsabilidade por aquilo que vivemos. Qualquer coisa termina sendo responsável, menos
o nosso próprio coração. Então é muito comum nós vermos frases do tipo, quando estamos no aconselhamento, foi ele que me irritou, ou foi ela que me provocou, ou se eu tivesse uma vida melhor, eu não teria feito dessa forma, enfim. As desculpas são as mais variadas e todas elas apontam para algo fora do indivíduo. No entanto, quando nós olhamos para o texto de Tiago, nós vemos que o irmão de Jesus, ele derruba todas essas desculpas com uma precisão que é quase que cirúrgica, uma cirurgia espiritual daquilo que nós precisamos enxergar, mas muitas vezes fingimos que não é a realidade. O texto vai dizer com muita clareza que cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A origem do nosso problema não está fora de nós, está dentro de nós. O nosso problema não é apenas o ambiente, não é apenas o diabo, é o que nós amamos. Tiago nos apresenta, portanto, uma anatomia da tentação e do pecado. Inclusive, perceba que ele não cita, ele não menciona Satanás. E eu tenho absoluta convicção de que esse silêncio a respeito do nosso adversário não é por desconhecimento de forma alguma. É para enfatizar a responsabilidade pessoal do indivíduo. O mal, ele nasce quando desejamos aquilo que Deus proíbe. Isso é muito claro. O mal, ele não nasce quando somos expostos à tentação, mas quando desejamos o pecado de modo tão forte que nos deixamos ser arrastados, nos deixamos ser atraídos, nos deixamos ser seduzidos. E o desejo é como um anzol com uma isca. O peixe, ele é atraído, é fascinado, é ludibriado, é enganado, e então ele engole a armadilha que o vai levar à morte. Assim também somos nós com os nossos pecados favoritos. É aqui que Tiago, então, vai além de uma mera explicação psicológica. Ele diz que o desejo não apenas atrai, ele seduz. Ele concebe, ou seja, ele engravida o coração com o pecado. A concupiscência, ela concebe e dá à luz o pecado. E então, o pecado, uma vez amadurecido, ele vai gerar o quê? Morte. Gera morte espiritual, morte relacional, morte de propósitos, morte de paz, morte de comunhão com Deus. Perceba, portanto, que o pecado ele não nasce grande, ele nasce pequenininho e ele é gestado, ele é concebido pelos desejos desordenados, pelos amores inadequados que habitam nossos corações. Calvino, em seu comentário, ele nos ensina que essa progressão, que esse desejo, que esse pecado e que essa morte não constituem uma metáfora simples. Não, é uma descrição teológica do processo de destruição interna que começa no mais íntimo do coração humano. Segundo Calvino mesmo, os desejos pecaminosos ainda não exteriorizados já são condenáveis diante de Deus. A raiz da nossa destruição está, portanto, dentro de nós. Ela não exige fatos, feitos, circunstâncias externas para então serem manifestas diante do Senhor. Não, elas já são manifestas diante de Deus, ainda que não exteriorizadas. Nós somos agentes conscientes, nós somos culpáveis. Perceba que não há
nenhuma sedução externa que seja suficiente se não houver dentro dos nossos corações uma inclinação natural a desejar o mal. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. A água que está contida dentro de uma garrafa, ela só derrama para fora da garrafa porque ela estava dentro da garrafa anteriormente. O nosso coração só exterioriza o pecado porque já havia dentro dele o desejo desordenado que gerou o pecado. Por isso que é uma tolice dizer que nós caímos em pecado porque não conseguimos evitar. O que acontece, na verdade, é que nós alimentamos o desejo em silêncio. Nós brincamos com a isca. Nós ficamos rodeando a tentação até sermos fisgados. E quando somos pegos, já não há mais como negar. Nós não fomos levados, nós nadamos até o anzol. Tiago, como um bom pastor e um bom conselheiro, ele não quer que os seus leitores, que os seus ouvintes se enganem. E é por isso que ele alerta aos leitores no versículo 16. Logo na sequência, perceba o que ele diz? Não se enganem, meus amados irmãos. É o que está escrito no verso 16. Não se enganem, meus amados irmãos. Esse alerta de Tiago é um alerta para a autoilusão. Aquilo que o filósofo Eduardo Gianetti chama de autoengano. Alguém já disse que a pior mentira é a que nós contamos para nós mesmos. E a mentira mais comum que nós costumamos contar para nós mesmos é que o nosso problema está fora de nós. Não importa o quanto isso seja repetido. Esse tipo de mentira nunca vai ser uma verdade. O nosso problema não é externo. O nosso problema é o que nós amamos. São os nossos desejos, os nossos afetos, os nossos amores inadequados, desordenados, incompatíveis com a fé que confessamos com os nossos lábios. Perceba que desejos, eles são sementes. Se essas sementes forem corruptas, elas darão frutos envenenados. Algumas pessoas dizem que não conseguem parar de gastar compulsivamente, por exemplo. Mas muitas vezes não é o dinheiro em si que domina o coração dessas pessoas. Na maioria das vezes é o brilho passageiro da novidade, é o arrepio momentâneo de se sentir valorizado por ter algo novo nas mãos, por ser aceito, por possuir aquilo que a turma possui, se sentir encaixado, se sentir bem recebido, sentir-se parte de algo. Isso não é ganância, isso é carência. É uma carência disfarçada de consumo. E o coração, ele é mestre em se apegar àquilo que parece satisfazer, mesmo que só por um instante. O coração do homem é como um saco sem fundo e nunca estará satisfeito. E assim, o que deveria ser somente um objeto termina virando uma promessa mentirosa de felicidade. Mas nem todo mundo recorre apenas às compras compulsivas. Alguns vão recorrer ao álcool, outros vão recorrer a séries intermináveis, com 10, 15, 20 temporadas. Outros vão recorrer, talvez, ao isolamento. Mas nem sempre. É a bebida, é a série, é o hábito, é o comportamento que domina o indivíduo. Muitas vezes é apenas a ilusão de paz que aquilo proporciona. Não é o vício que segura a pessoa, é o conforto falso de não ter que lidar com a dor real. O problema não é só a substância ou o comportamento.
O problema é muitas vezes a necessidade de fugir, a necessidade de se anestesiar, de escapar da realidade sem ter que enfrentar a raiz da angústia. E a Escritura é clara. Se não tratarmos com sinceridade, com seriedade, com compromisso os nossos afetos, esses nossos afetos vão nos matar. E isso não é retórica. É a realidade de muitas pessoas que estão hoje dentro das igrejas. São pessoas que já não sentem mais a presença de Deus, já não têm mais prazer na palavra, já não lutam mais contra o pecado. Alguém já disse que quando não estamos lutando contra nenhum pecado, é porque, na verdade, já fomos derrotados. Mas ainda assim, essas pessoas se dizem cristãos, apesar de estarem mortos. Como um peixe que ainda boia na superfície da água, mas já foi fisgado e está a caminho de uma frigideira. Mas deixe-me dizer algo importante. Ainda há esperança. O mesmo Tiago que denuncia a nossa responsabilidade, ele também aponta para a solução. Onde o pecado se tornou poderoso, a graça é ainda mais poderosa. Se não, vejamos o texto de Romanos, capítulo 5, verso 20. Romanos, capítulo 5, verso 20. O texto vai nos dizer: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único que pode arrancar o anzol do seu coração. Jesus é o único que pode interromper a gestação do pecado em seu coração. Jesus é o único que pode dar um novo coração para você. Jesus é o único que pode não apenas perdoar, mas transformar todos os nossos afetos, todos os nossos desejos. Ele não apenas salva da culpa, Cristo também nos liberta do domínio da cobiça. Por isso, não subestime os seus desejos. Os seus desejos não são neutros. Eles são mensageiros da sua teologia prática. O que você ama determina quem você é. O que você ama determina o que você faz. E aquilo que você deseja hoje pode estar decidindo o tipo de morte que você vai experimentar amanhã. Hoje é dia de examinar os seus desejos, os desejos que alimentam seus hábitos pecaminosos. Talvez seja importante você perguntar a si mesmo: o que estou amando mais do que a santidade? O que está me atraindo com promessas vazias de prazer, mas estão ao mesmo tempo me afastando de Cristo? Eu sempre digo, talvez seja importante você escrever essas respostas em um papel. Talvez seja importante você construir um diário de luta contra o seu hábito escravizador. E em oração, depois de anotado tudo isso, confesse suas concupiscências diante de Deus e depois transforme seu desejo egoísta em oportunidade de serviço. Seja transformado enquanto serve ao outro. Escolha talvez uma ação concreta que confronte o seu amor desordenado. Escolha dentro da igreja como servir
Escolha alguém em sua família. Como servir para ser confrontado com o seu hábito escravizador. Por exemplo, se o seu desejo é compulsão por compras, se desafie a conviver mais de perto com um irmão que passa necessidade. Tente enxergar a vida dele. Olhe para a vida desse irmão e aprenda como Deus tem abençoado a sua vida e você tem desperdiçado. Você tem sido um mau mordomo das bênçãos que ele tem derramado na sua vida, quando tantas pessoas ao seu redor não desfrutam dos mesmos privilégios. Se você ama o controle, talvez esteja na hora de você entregar a sua vida, entregar algo seu diante do Senhor. Meus filhos estão crescendo e eu sou uma pessoa que tenho uma tendência natural a desejar controlar muito as coisas ao meu redor. E tem sido um exercício extraordinário descansar em determinados momentos que os meus filhos não estão na minha presença. Entender que não são os meus olhos que protegem os meus filhos, mas o Deus que criou os meus olhos. Se você ama o conforto, talvez seja o momento de sacrificar algo que lhe dá esse conforto. Faça isso com urgência, porque o que você ama está moldando o seu destino. Vamos encerrar com uma breve oração. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra que foi lida, que foi explicada. Aplica esta porção revelada, Senhor, nas Escrituras aos nossos corações. Transforma-nos, Senhor. Conforma-nos à Tua imagem. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos escolhas que glorifiquem o Teu santo nome. Aplaca os desejos desordenados dos nossos corações. Livra-nos de nós mesmos. Dá-nos um novo coração com desejos e afetos ordenados, que estão alinhados com a Tua vontade e os Teus propósitos para nós. É o que nós oramos no nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se você foi edificado através dela, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir o que foi dito aqui. Volte amanhã, às 23 horas, para mais uma dose de confronto e esperança. Enquanto o mundo dorme, nós seguimos lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.